você pode ter certeza que as respostas aqui vão estar no Google Sala de Aula. Eu não postei as respostas da nossa atividade anterior porque o prazo era até hoje, né? Então eu não ia colocar as respostas se o prazo era até hoje. Mas depois dessa atividade aqui, eu vou postar as respostas da atividade anterior, tá certo? Então vamos lá. Professor, agora é a correção? Sim, Stephanie, agora é a correção dessa atividade da página 52, que foi passada ontem, tá? E o texto dessa correção vai estar no Google Sala de Aula, tá bem? Primeira questão. Qual era o motivo da revolta da sociedade contra os Jasons? Só para saber aqui, quem foi que fez essa primeira questão de vocês? Se puder até colocar a resposta aqui ou ligar o microfone e falar, vai ser interessante. Vai colocar. Aqui eu não vou poder colocar porque eu estou usando outra câmera e vai ser complicado de digitar aqui, tá certo? Porque eu estou usando uma câmera de qualidade melhor do que essa do computador aqui. Mas eu não vou colocar as respostas aqui no Google Meet. Eu vou colocar no Google Sala de Aula, lá na nossa turma de gêneros, leitura e análise. Tá certo? Opa, Ítalo. Quem que fez a primeira questão? Né? Repetindo a pergunta, quem que fez a primeira questão? Pessoal, cadê vocês? 29 pessoas. Quem foi que fez a primeira questão? Não estou acreditando. Ítalo, fez a primeira questão? Pronto, qual foi a sua resposta aí? Compartilhe conosco, a gente quer saber. A pergunta é: qual era o motivo da revolta da sociedade contra os Jasons? Se você quiser, pode ligar o microfone para falar, para não ter que digitar tudo. Você pode ligar o microfone para falar. Foi igual o da Lívia. Bom, e qual foi o da Lívia? Estou calmo. Nove. Só o Ítalo que fez, ninguém mais fez a primeira. Pronto, os cientistas eram conhecidos. Eles eram secretos. Quando eles descoberto, o público foi revoltado, achando que eles eram assassinos. Tá correto, né? Tá correto. Tá na ideia correta, vamos dizer assim. Poderia ter colocado mais umas duas ou três palavrinhas, né? No sentido de que. Eu vou me prender aqui a sua resposta, tá? Os cientistas eram conhecidos. Ingrid, se você fez, coloca aqui também a resposta, tá? Se quiser ligar só o microfone, sem precisar ligar a câmera, você também pode ligar e falar, tá certo? Possivelmente toda a atenção criada durante esse período influenciar o contexto da época. Sim, sim. Pronto, as respostas estão se completando. Os cientistas eram conhecidos mundialmente, já o grupo dos Jasons era secreto. Quando veio à tona, né, quando eles foram descobertos, o público ficou revoltado, achando que eles eram assassinos. Por que isso? Porque a ciência deveria trabalhar em prol da humanidade, no sentido de vida, no sentido de crescimento, no sentido de evolução. Né? E os Jasons, os seus, já dando aqui a resposta da 3, os seus principais projetos, as suas principais pesquisas eram voltadas às questões bélicas, às questões armamentistas, bombas. Né? Então, não era a ciência avançando em favor da vida, né? Estava avançando em favor da destruição, ajudando na guerra. Que também é um pouquinho da resposta da 4, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui no chat. Professor, por que quando a gente vai falar de armas, ciência, palavra falar bélicas? Eu não entendi esse termo. É como a gente chama, meu querido, coletivo, né? Necessariamente é um termo que serve para designar um assunto relacionado a armas.
tipo o cardume é de peixes, né? Um assunto bélico é um assunto armamentista. Ficou mais claro agora? Ótimo. Né? Também, deixa eu ver, é só um termo usado para designar isso. Por exemplo, um assunto gastronômico, a gente já sabe que é comida, certo? Um assunto bélico é um assunto que vai falar de armas. Ficou melhor agora, né, com essa comparação? Então vamos lá, vou dar aqui a resposta aqui. Dá um. Eles eram cientistas reconhecidos, mas que usavam seu conhecimento em favor, né, em prol de objetivos não tão nobres, né? Porque, ainda que não seja muito nobre, tem o seu teor de nobreza, porque essas pesquisas bélicas poderiam ser para proteger o mundo de alguma potência que quisesse fazer o mal, né? Como, por exemplo, os nazistas, né? Já pensou se Hitler ganha a guerra? E como a gente viu aqui, 2 integrantes dos Jasons eram veteranos do projeto Marshall, que desenvolveu a bomba atômica. Então, tem lá o seu mínimo teor de nobreza. Mas daí para frente tudo é destruição, né? Em prol de objetivos pouco nobres e contrariando alguns princípios éticos da pesquisa científica. Vamos para a segunda questão. Nossa, como o tempo está voando. De que maneira nasceu o grupo dos Jasons e como eles pretendiam lucrar com suas pesquisas? Resposta: eles decidiram se reunir e trabalhar de forma independente, longe do governo ou da academia, né, academia científica, e em segredo. Assim, viajavam com suas famílias para locais onde aproveitavam as férias de verão e, ao mesmo tempo, desenvolviam suas pesquisas. Pretendiam disponibilizar seus resultados para o governo sob a forma de aconselhamento, né? E com esses aconselhamentos, eles, com seu conhecimento e com seu reconhecimento também ali no meio underground, porque só os outros cientistas que conheciam esses pesquisadores que conseguiam o dinheiro, né, com essas pesquisas. O governo paga esses caras, paga para que eles estudem formas de defesa, de invasão, de ataque. Como eu falei para vocês pesquisarem ontem, a inteligência americana ela prevê muitos ataques que não acontecem justamente por causa deles, por causa dos cientistas. E também planejam bons ataques, né? Não só a inteligência americana, mas a inteligência militar como um todo, aliás, isso, no caso o FBI, a CIA, os alfas, a inteligência do GRUMEC, aqui do Brasil, entre outros, né? A KGB, a Rússia também, e por aí vai. Terceira questão. Os Jasons realizaram apenas pesquisas com fins bélicos, com fins armamentistas? Como eu falei na 1, né? Não era só isso. Eles realizaram pesquisas voltadas também para o aquecimento global. Olha só, isso lá nos anos 90, do final dos 80 para os 90, esses caras já estavam com esse interesse, né? Que embora não tenham resolvido o problema, ajudaram a compreender melhor o fenômeno, ajudaram a compreender o que estava acontecendo com o planeta ali naquela época. E só para abrir aqui um adendo aqui na nossa aula, com essa quarentena mundial, muitos lugares já estão começando a se regenerar dos males que a humanidade fez, né? Inclusive os buracos da camada de ozônio. O buraco, aliás, está se fechando. Para vocês verem como o ser humano é. Mas isso é só para que vocês fiquem sabendo mesmo. Quarta questão. Analise a letra de música abaixo e responda com base no texto. Acho que não é necessário que a gente releia de novo, mas vamos... Ou não, vocês querem que leia de novo?
Eu acho interessante, realmente. Não? Tá? Porque vocês já fizeram, né? Olha só. Item A. Eu pensei isso também. Item A. Identifique na reportagem argumentos que reforçam os versos da música destacados. Ou seja, a gente vai lá na reportagem e vai fazer essa comparação para reforçar, né? Abre aspas. Contemporânea é apenas a discussão ética sobre até onde a ciência e guerra devem andar de mãos dadas. É fato, porém, que uma necessariamente influencia a outra. Os conflitos aceleram o desenvolvimento científico, diz Shozo Motoyama, professor de História da Ciência da USP. Desde a Revolução Tecnocientífica, no final do século XIX, esses períodos, no caso esses períodos de guerra, de conflito, proporcionam uma oportunidade de transformar em prática o que se sabe na teoria. Então vamos lá. A música ela é repleta daquela figurinha de linguagem maravilhosa, a ironia. Só que nesse sentido aqui, no sentido lírico, no sentido do que está escrito, esse argumento aqui reforça os versos destacados aqui da música, certo? Já que aqui é só um trechinho aqui da resposta aqui. Essa fala do pesquisador, do professor de História da Ciência da USP, e esse recorte do texto dão esse reforço ao que está sendo dito na música. E o que é que está sendo dito na música? Que a guerra vai promover avanços tecnológicos e que não interessa muito o que vai acontecer com a humanidade. Vou até voltar aqui um pouquinho para o texto. Não teremos que belíssima cena de destruição. Não teremos mais problemas com a superpopulação. Ou então esse aqui de cima. E quando, longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. No caso aqui, falando da ciência, né? Os jogos de guerra, as estratégias de guerra, a ciência avançando com a guerra, ou a guerra avançando com a ciência. Item B da quarta questão. Mesmo com os avanços tecnológicos que uma guerra pode trazer, é coerente, de acordo com a reportagem, utilizar a ciência em favor da guerra? A reportagem, horas, ela vai nos orientando para um caminho, mas no seu âmago, ali no seu interior, no seu todo, ela nos direciona para outro caminho, que é o que responde essa questão aqui. Eu vou até reler. Mesmo com os avanços tecnológicos que uma guerra pode trazer, ou seja, que ele está afirmando, uma guerra pode trazer avanço tecnológico, né? É coerente? Caiu. É coerente, de acordo com a reportagem, utilizar a ciência em favor da guerra? Não, não é coerente. Uma vez que a ciência deve trazer desenvolvimento à humanidade, é contraditório usá-la numa atividade que, com certeza, causa extermínio. Para vocês terem uma ideia, a bomba de Hiroshima em um segundo matou, estima-se, aliás, que ela matou 80 mil em um segundo. Muita gente, né? Quinta questão. No final da reportagem, o repórter faz uma projeção para o próximo governo dos Estados Unidos. Você acredita que o status do grupo, no caso os Jasons, mudou com o início de um novo governo? Justifique. Quem foi de vocês que fez essa questão aqui? Alguém fez? Essa questão aqui é muito interessante. Se ninguém tiver feito, eu não vou colocar as respostas dela no Classroom, não, da atividade toda. Vou esperar que vocês façam. Ninguém fez? Sara, você fez? Você quer falar ou quer compartilhar a resposta com a gente? Eu não fiz porque não entendi.
Tá bem? Pois fique à vontade, Sara. Você pode digitar, pode ligar o microfone e falar. Pronto, vou colocar aqui. Enquanto a Sara coloca a resposta dela, caso mais alguém tenha feito, vai logo digitando aí para a gente ganhar tempo, né? Nos restam pouco mais de 20 minutos. 20 minutos. Dá tempo. Não, pois ainda, vai marcar. Bom, peraí. No caso, você está falando da característica do governo, né? O que eu quero é saber se o status... Vamos lá, a gente tem aqui o grupo dos Jasons. E a gente tem aqui o governo americano, que depois de tanta polêmica, rebaixou o grupo. Ele não anda com o prestígio de antigamente. O que a questão te pergunta é se, com essa projeção que a pessoa que desenvolveu a reportagem fez, né? Se o governo, aliás, se o status do grupo dos Jasons vai subir, se eles vão ter mais prestígio com o novo governo americano, com o governo Obama, eles tiveram a ciência, né, para não ficar isolado ali só dos Jasons, a ciência teve mais prestígio, a pesquisa científica teve mais prestígio, mas tudo isso que você falou é verdade também. É o governo caracterizado desse jeitinho aí mesmo. Bom, então vamos lá. Se mais ninguém colocou resposta aqui no chat, então vamos passar para a leitura da página 54, tá bem? E posteriormente as atividades, né? O que eu receio que não vai dar tempo de respondermos aqui todas, mas a gente vai manter esse ritmo de correção. Página 54, meus queridos. Todo mundo com o livro aberto. Vamos começar. Índice de obesidade no Brasil aumenta 54% em 6 anos. Muita coisa. Dados de pesquisa do Ministério da Saúde também mostram que 51% da população acima de 18 anos está acima do peso ideal, publicado em 28 de agosto de 2013. Não é tão recente, mas são dados alarmantes ainda assim. A incidência de obesidade entre os brasileiros aumentou 54% entre 2006 e 2012, de acordo com pesquisa do Ministério da Saúde divulgada ontem. Esse mal atinge 17,1% da população do país. Em 2006, o percentual era de 11,6%. Nesses 6 anos, em nenhum momento houve recuo no avanço dos índices de obesidade. Abre aspas. A hora é agora. Caso algo não seja feito, em 10 anos podemos ter números semelhantes aos dos Estados Unidos, que é a população com a pior educação alimentar, afirmou o ministro da Saúde Alexandre Padilha durante a apresentação dos números. No país dos hambúrgueres, a obesidade atinge 27,7% da população. Os dados da mesma pesquisa indicam que a maioria dos brasileiros adultos está acima do peso. Ao todo, 51% da população acima de 18 anos apresenta índice de massa corporal igual ou acima de 25. Os homens são maioria. 54,5% da população adulta do sexo masculino está gordinha. Entre as mulheres, esse índice é de 48,1%. Notem que a reportagem vem trazendo muitos dados, né? Muitos números. Quando se trata de obesidade, o quadro se inverte. Pelos dados do Ministério da Saúde, 17,7% das mulheres são obesas, enquanto a doença atinge 16,6% dos homens, diferença de 1,1%. A escolaridade é outro fator relevante. O índice de pessoas obesas com até
8 anos de escolaridade é de 21,7%. Entre brasileiros com 12 ou mais anos de estudo, o percentual é de 14,4%. A diferença é mais acentuada entre as mulheres, de acordo com a pesquisa. De acordo com a pesquisa, a obesidade atinge 24,6% das brasileiras de menor escolaridade e apenas 12,9% das que estudaram 12 anos ou mais. Hábitos alimentares e sedentarismo ajudam a explicar o avanço da doença. Embora tenha havido um aumento no percentual de brasileiros que consomem a quantidade mínima recomendada de frutas e verduras, o crescimento ainda é tímido. O índice era de 20% em 2008 e agora passou para 22%, 22,7%. O percentual é inferior ao de brasileiros que consomem carne com excesso de gordura, cerca de 30% dos brasileiros, e refrigerante regularmente, aproximadamente 26% da população do país. Finge que não viram. Também houve um pequeno aumento no percentual de brasileiros que praticam exercícios físicos com frequência. Em 2009, esse grupo correspondia a 29,9%. No ano passado, o percentual passou para 33,5%. Ações. Apesar da tendência de crescimento da obesidade entre os brasileiros, o Ministério da Saúde pretende manter a política de prevenção e combate ao excesso de peso da população. Entre as ações planejadas está a construção de academias e a contratação de profissionais para orientar a população no uso dos aparelhos e o programa de orientação nutricional para os alunos da rede pública de ensino. Abre aspas. Percebemos a necessidade de preparar os adultos para o futuro, mas também é necessário dar alternativas aos adultos de hoje que já se encontram com sobrepeso, fecha aspas, afirmou o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa. Agora vamos lá para os gráficos, vou fazer uma análise aqui, com certeza. Em crescimento, números indicam avanço da obesidade entre os brasileiros nos últimos 6 anos, em porcentagem. Aqui a gente tem o gráfico de 2006 a 2012, iniciando com 11,6%, 12,8%, 13,4%, 13,8%. Notem que o crescimento, embora pequeno, não deixa de evoluir mais e mais com o passar dos anos, né? Não tem um mínimo de recuo, como disse lá no começo da reportagem. 14,9%, 15,8% e o salto mais alarmante, né? 17,1%. Muita coisa. Vizinhos. Brasileiros ainda são mais magros que norte-americanos e vizinhos da América do Sul. Em porcentagem: Brasil 17,1%, Uruguai 19,9%, Argentina 20,5%, Paraguai 22,8%, Chile 25,1% e Estados Unidos liderando ali a ponta do gráfico com 27,7%. 16% dos curitibanos são obesos. Interessante essa pesquisa aqui. Tinha muitos dados que, antes de eu ler aqui com vocês, eu já havia me surpreendido, mas quando você lê de novo, você vê como os dados são alarmantes. Vamos agora ler as questões da página 57. Primeira questão. Antes de eu começar aqui a ler as questões, caso vocês não tenham lido aqui no chat, tem um aviso aqui para vocês, tá certo? Deem uma olhadinha no chat. Qual é o problema?
da população brasileira em relação à obesidade? Essa daqui está no título e no subtítulo da reportagem. Essa daqui está super fácil. Questão mais fácil de todas as que a gente já fez. Do começo da disciplina até essa atividade de hoje. Essa daqui está muito fácil. Segunda questão. Que preocupação o Ministério da Saúde tem em relação aos números sobre a obesidade no Brasil? Essa aqui também está lá no começo do texto. Terceira questão. O que o texto nos mostra sobre o aumento de peso e a obesidade entre homens e mulheres no Brasil? Essa daqui é uma das questões que você mais vai buscar dados. Você vai comparar os homens e as mulheres num contexto geral. Você vai comparar a escolaridade e não apenas o sobrepeso, como também a obesidade. Tá certo? Comparar a escolaridade dos homens com as mulheres e dos homens que estudaram mais com os homens que estudaram menos, das mulheres que estudaram mais e das mulheres que estudaram menos. É a questão que você vai pegar mais dados, tá certo? Mas não deixe de ser um certo recorte do texto, tá bem, meus queridos? Quarta questão. Que papel tem a escolaridade no número de pessoas obesas? Essa daqui não necessariamente está ali nas mesmas linhas do texto dessa reportagem que a gente acabou de ler. Claro que vocês sabem muito bem o papel favorável da escolaridade, mas a gente pode fazer uma reflexão aqui sobre isso, né? Que quanto mais você estuda, quanto mais você conhece sobre mundo, sobre saúde, mais você entende qual é o melhor caminho para você seguir, né? No sentido profissional, no sentido pessoal e no sentido de saúde também. Você sabe o que é que vai lhe fazer mal. Você sabe que refrigerante tem ácido fosfórico, tem muito açúcar. Você sabe que esse açúcar vai virar gordura. Tudo isso. Você sabe que sal em excesso faz mal, vai aumentar a pressão. Você sabe que gordura em excesso faz mal, vai aumentar o seu tecido adiposo. Essas coisas. Esse é o papel da escolaridade, né? Praticamente a resposta está dada. Quinta questão. Quanto aos hábitos alimentares e físicos, como estão os brasileiros? Essa daqui também, assim como a terceira questão, é uma questão onde você vai coletar muitos dados do texto, né? Fazer esse trabalho de pesquisador, de coletar os dados. Você vai só organizá-los na ordem do texto, sobre os hábitos alimentares e físicos, como nós brasileiros estamos no geral, né? Já que não me entrevistaram, nem entrevistaram a vocês, eu imagino, para fazer essa pesquisa. Mas, no geral, a pesquisa nos traz alguns números sobre esses hábitos alimentares, sobre os hábitos de atividade física, né? E no texto fala necessariamente nessa palavra, sedentarismo. Se você lembra onde está localizada essa palavra, você vai encontrar melhor a resposta para essa quinta questão, certo? Quinta questão encerrada. Vamos para as dúvidas. Alguma dúvida de vocês, pessoal, sobre alguma questão? Querem que eu repita alguma questão? Alguma explicação? Querem que eu repita todas? Vamos lá, Stephanie não, Lisa Ricardo não. Se não tiverem entendido alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, para tirar as dúvidas. Que a gente vai repassar atividades, vai ter prazo, e é bom que vocês compreendam todas as questões para obedecermos aos prazos. Isso é importante para mim e também é importante para vocês, principalmente para não ficar com atividade acumulada, para entregar tudo de última hora, que não é legal em nenhuma fase da educação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Aliás, quanto mais o tempo passa, mais trabalho aparece. Alberto, não. Bom, então vamos começar, mãos à obra. Aproveitar esse tempo que a gente tem aqui, antes da quinta aula,
para ficar menos atividade para casa. Professor, eu queria. O senhor responde as perguntas dos comentários particulares do Google Sala de Aula, porque na atividade anterior, aquela do texto, eu mandei, o senhor não respondeu, aí o senhor foi me responder na última aula. Ah, você mandou uma pergunta por lá? É porque chegou um monte de notificação, talvez eu não tenha visto uma ou outra. Mas. Mas o senhor já respondeu a minha pergunta na aula anterior. Ah, respondi. Ah, que bom. Então, desculpe pelo atraso. Mas sim, eu respondo todas as perguntas feitas no Google Sala de Aula, certo? Todos os comentários que vocês adicionam, sejam públicos ou particulares, nas atividades, ou o que vocês postam no mural, certo? E também, João Lucas, faltam 7, tá? E também, meu número também sempre fica à disposição, tá certo? Para me perguntarem alguma coisa, que o WhatsApp também é mais rápido, né? Mais rápido do que você ir lá no Google Sala de Aula, para postar um comentário, para esperar a resposta. O WhatsApp também é mais rápido. Também fica à disposição. Certo, ô Stephanie? Vou ver isso aqui. Ok. Vamos lá, pessoal. Quem já fez a primeira? Que aí a gente já vai corrigindo. A primeira é mais fácil. Vou até repetir aqui, caso não tenham feito, que é para fazerem agora. Qual é o problema da população brasileira em relação à obesidade? Tem a ver com aumento. Eu já clareei mais ainda a resposta. Se clarear mais, fica transparente. Está muito claro. Lembrando que eu falei que está no título e no subtítulo, tá? Vamos ler o subtítulo e o título da nossa reportagem. Índice de obesidade no Brasil aumenta 54% em 6 anos. Agora sim, a gente está muito próximo, 90% da resposta. Faltam só mais 2 dados aí, mais 2 números, aliás. É um dado só. Vinte e nove pessoas. Tiago e Arrasco, Sara, Patrícia, Natália, Leila, Vitor, Laura, Stephanie, Lívia. Ok. Vamos lá, chat. Professor, tem como clarear a segunda? Tem sim. Que preocupação o Ministério da Saúde tem em relação aos números sobre a obesidade no Brasil? Vamos lá. Clarear um pouquinho para não dar muita resposta. Os números, como a gente falou, eles só estão subindo, só sobem sem um menor recuo. E ele compara o Brasil com outras nações, né? Mais precisamente com uma nação que tem uma péssima fama na questão dos hábitos alimentares. E o Ministério fala, aliás, o porta-voz do Ministério, o ministro fala que se nada for feito, algo de ruim pode acontecer conosco, com a nossa população, e que a gente pode até se igualar a essa outra nação, que também tem péssimos hábitos alimentares, aliás, muito piores do que os nossos hábitos. Então a preocupação é nesse sentido aí que vai ser a sua resposta. A preocupação é sobre o fato de que, se nada for feito,
o Brasil vai se igualar a certa nação. Lembrando que você vai colocar números, tá? Coloque os números atuais da obesidade, atuais não, até a publicação dessa reportagem, que esses números estão aí na reportagem. Coloque os números de como estavam, aliás, os índices de obesidade no Brasil. Compare com essa nação, cujos índices são bem maiores, e você diga que se nada for feito, a gente que está aqui vai se igualar com esse pessoal que está aqui. Essa é a resposta, né? Claro que você vai pôr detalhes, porque do jeito que eu falei, não vai dar para quem ler entender a resposta. Entendeu agora, ô Ítalo? Por nada, meu querido. Mais alguma dúvida, pessoal? A gente tem 2 minutinhos. Lembrando que essa aula vai estar gravada. Caso você tenha perdido alguma fala, alguma resposta da correção da atividade anterior, e que as respostas vão estar no Google Classroom. Que quem ainda não me mandou, mande, certo? O mais rápido possível. Faça um esforço para mandar. Pois não, qual é a dúvida? Tem que mandar foto do livro com a atividade respondida? Com certeza. Essa é uma das 2 maneiras mais rápidas de você me mandar, né? Você vai lá na sala de aula, Legendas, Leitura e Análise, abre a sala, clica na aba de atividades e vai estar lá a atividade que eu passei e as atividades que eu vou passar, né? Você clica lá para devolver a atividade, para responder. Você vai tem a opção de cima que é anexos, você clica nela e vai abrir algumas opções no Google Sala de Aula, isso. Vai abrir algumas opções, que é anexar documento, anexar link, que tanta atividade é essa mesmo? Isabelle, a gente tem que fazer, tem que exercitar, tem que praticar aquilo da teoria, tem que juntar teoria e prática. O nosso objetivo é esse, é que vocês realmente aprendam. Continuando, o Ítalo e os demais que estão ouvindo. Aí você vai adicionar o anexo. Qual é o anexo que você tem para adicionar? É um documento que você fez no computador, no Word? É um documento que você fez no telefone? É uma foto que você vai tirar? O importante é que você mande a atividade resolvida de modo que o professor possa corrigi-la. Pode ser uma foto do livro? Claro que pode sim. Por sinal, é o mais rápido. A gente está chegando num consenso sobre como vai ser, tá certo, Stephanie? Mas vai ser da melhor maneira possível para vocês. Podem ter certeza disso. Bom, pessoal, infelizmente a aula está encerrando aqui. O próximo professor já vai entrar, né? Já estou estourando aqui o prazo. A gente se vê na próxima semana apenas. Mas vocês podem ir tirando dúvida comigo pelo Google Sala de Aula. O meu número está à disposição. Vocês fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida dessa atividade, tá certo? Um abração